disse? Uma vida não examinada não vale ser vivida? Foi alguém ridicularizando nossas obsessões culturais por dinheiro, juventude, poder e fama? Foi algum crítico dos meios de comunicação denunciando o interminável bombardeio de mensagens sobre o que devemos pensar e querer? Ou foi um inimigo das armas de destruição em massa nos alertando para ver aonde estamos indo? Quem disse? Uma vida não examinada não vale ser vivida? A vida examinada. O que é filosofia? Distribuição de Dac. A parábola de Platão sobre a caverna, escrita no século IV a.C., é até hoje um retrato forte de como a filosofia funciona. Quem explica é Sócrates, o professor de Platão. Agora eu vou descrever a situação humana numa parábola sobre ignorância e aprendizado. Imagine homens morando numa caverna subterrânea cuja entrada é um longo corredor que sobe do chão até a luz lá fora. Suas cabeças estão presas por correntes, de modo que precisam ficar de frente para a parede do fundo da caverna e não podem virar a cabeça para olhar pela entrada que fica atrás deles. Atrás deles, não muito perto, quase na entrada da caverna, há um fogo aceso. E os objetos que passam diante do fogo projetam suas sombras na parede do fundo, onde os prisioneiros as veem em movimento como se fosse um filme. E a pessoa com quem Sócrates está conversando, Glauco, diz: são prisioneiros muito estranhos, Sócrates. E Sócrates dá uma resposta eletrizante. Ele diz: bem, eles são como nós. E você fica ofendido. Você diz: eu não sou assim. Em que minha condição se parece com a deles? Bem, Platão não disse que estamos condenados a ser como prisioneiros numa caverna. Ele diz que no estado em que nos encontramos, podemos começar como prisioneiros na caverna, mas podemos fazer melhor. Agora imagine que os prisioneiros podem conversar e que suas vozes ecoam na parede de modo que parecem vir das suas próprias sombras. Eles não iriam conversar com essas sombras e falar delas como se fossem reais? Para os prisioneiros, a realidade não seria nada mais que sombras. Agora, o óbvio a se pensar, se estiver explicando isso a uma plateia moderna, é a televisão. Não há nada de errado em assistir à TV, mas será errado se você achar que a TV lhe mostra as coisas como realmente são, e é disso que trata a caverna. As correntes são as maneiras habituais de se pensar no mundo e na nossa condição. É aquilo que aceitamos de nossos pais, da cultura que nos cerca, da televisão, do cinema e das histórias que lemos. Todas essas suposições que temos sobre como o mundo é. Então imagine que um prisioneiro é libertado das correntes. Imagine que ele é obrigado a se levantar e se virar para a entrada da caverna e andar em direção ao fogo. Platão acha que, na maioria, as pessoas crescem e ficam satisfeitas com a visão que adquiriram das coisas e não gostam quando as forçam a pensar sobre elas. Mas um dia alguém as faz pensar e olhar para o outro lado. O movimento seria doloroso e o clarão do fogo cegaria o prisioneiro de modo a não poder ver claramente os objetos reais cujas sombras ele costumava observar. O que ele acharia se alguém lhe dissesse que tudo o que ele vira antes era uma ilusão e que agora ele estava mais perto da realidade, que sua visão estava mais clara? Seus olhos arderiam e a dor o faria virar-se de volta, procurando olhar de novo para as coisas que eram capazes de ver com mais facilidade, convencido de que eram mais reais do que as que haviam lhe mostrado.
Na verdade, isso é perceber que muitas de suas opiniões são de segunda mão e que, de certo modo, não são suas próprias opiniões. E é doloroso pensar no porquê das suas crenças, na origem das suas crenças. Você percebe, bem, eu só penso assim porque foi o que me ensinaram na escola, ou os meus pais me criaram para pensar assim, ou algo parecido. Mas imagine que alguém o arraste aos trancos ladeira acima até a saída da caverna e para fora até ele ficar exposto à plena luz do sol. Ele não irá sofrer muito e ficar furioso por ter sido levado à força? Ao se aproximar da saída, seus olhos serão ofuscados pela luz e ele não conseguirá ver nada daquele mundo que chamamos de real. Esse é o modo de Platão nos mostrar que algo como sair das trevas para onde se possa enxergar não é um processo fácil e nem imediato. Pouco a pouco ele terá que se acostumar a ver o mundo lá em cima. No início verá melhor as sombras no chão, depois talvez os reflexos dos homens e outras coisas na água, e então talvez os próprios objetos. Depois disso, ele achará mais fácil olhar para o brilho da lua e das estrelas no céu noturno do que para a luz do sol durante o dia. Finalmente ele será capaz de olhar para o sol e contemplar a sua natureza. Não como ele aparece refletido na água, mas como realmente é, em seu próprio domínio. O que é crucial para ele quanto a chegar a ter o conhecimento e não apenas velhas crenças é que pensamos nisso sozinhos. Não aceitamos algo pela autoridade de outras pessoas, ou porque parece óbvio, ou porque simplesmente os outros acham assim. Mas porque refletimos a respeito e examinamos da maneira mais rigorosa possível a maneira filosófica. Finalmente, imagine o prisioneiro libertado sendo tirado da luz e reconduzido ao seu velho lugar na caverna. Seus olhos se encheriam de escuridão. Agora ele teria de competir na distinção das sombras com os prisioneiros que nunca saíram da caverna, com olhos que enxergavam pouco. Ele não pareceria ridículo? Os outros diriam que ele havia saído e voltado com a visão arruinada. Portanto, era melhor nem pensar em subir. Bem, alguém que já saiu da caverna e voltou descobre que seu modo de enxergar o mundo é radicalmente diferente do da maioria das pessoas. Ele não só tira conclusões diferentes, mas pensa diferente sobre as coisas e as pessoas não gostam disso. Eles acham que o sujeito é louco, acham que ficou doido. Ele fala de coisas que nenhum de nós jamais experimentou. Então, seja o que for esse passeio que ele fez, isso arruinou sua mente e o tornou um idiota. Então, eles o desprezam. A filosofia é muito atraente e bem difícil. Portanto, não é apresentada como algo divertido. É algo que depois que se começa, não se larga mais, porque é muito envolvente. Não dá para voltar para o estágio anterior, porque ele não satisfaz mais. Como uma pessoa começa em filosofia? Muitas vezes é uma coisa pequena que lhe abre o caminho para ser quem é. Meu pai decidiu que seus 4 filhos inteligentes iriam discutir temas interessantes nos almoços de domingo. E o que geralmente acontecia é que ele nos dava uma questão interessante para começarmos. Quando começássemos a sair dos limites que ele achasse respeitáveis, parava tudo e nos dizia sua verdade com V maiúsculo. Nessa hora, minha irmã mais velha começava a chorar. Batia à porta e ia para sua cama. E eu simplesmente me calava. O resultado final é que, terminando o almoço, eu saía para o jardim e ficava matutando sobre o que eu poderia ter respondido se pensasse mais rápido.
Acho que, como resultado, desde o início tive tendência a reagir contra o dogmatismo, contra a afirmação infundada de verdades genéricas. Portanto, acabei querendo ir atrás da reconstrução dos meus argumentos que usaria como base, ou seja o que for, dos pontos de vista que adotamos. Quando eu era pequeno, costumava pensar em questões como: e se eu for o único ser consciente do planeta? E todo o resto for apenas bonecos ou uma ilusão? Então, como muitas crianças, acho que descobri a filosofia quando ainda era bem pequeno. Mas, enquanto calouro na faculdade, li Descartes e fiquei totalmente envolvido. As meditações de Descartes e o problema da mente. Pensei, esse é um problema magnífico, vou trabalhar nisso se puder. Bem, eu comecei a faculdade de matemática gostando especialmente das partes mais filosóficas, a lógica, a teoria dos conjuntos e as bases da matemática. E os outros cursos de que mais gostei foram os de literatura. Então, na verdade, a filosofia era um modo de estudar matemática e literatura, considerando ambas como a mesma matéria. Quando entrei na faculdade, descobri que havia o curso de filosofia. Não havia fatos. Eu sempre detestara coisas como história, onde tinha que aprender um monte de fatos. Em filosofia era apenas argumentar, pensar, raciocinar. Então nela me senti como um pato na lagoa. O que é filosofia? Como ela se relaciona com as outras áreas do pensamento? Em que ela é diferente? Na filosofia você pergunta por quê? O mundo tem de ser assim? O mundo poderia ser assim? O que significa para o mundo esta questão? O mundo ser assim? Você faz algumas perguntas como estas e vai para as questões profundas e essenciais. E a filosofia é o que há no fundo de tudo isso. É como quando você estuda história e alguém lhe diz: você apenas faz um relato, mas não é uma explicação. O que seria explicar a Revolução Francesa, em vez de apenas descrevê-la? E você responde: eu não sei. Nunca pensei nisso. Bem, e qual é a diferença entre descrever e explicar? Então você se aprofunda cada vez mais até chegar a questões realmente básicas que costumamos ter como certas. E isso é filosofia. O cientista pergunta, qual é a causa do câncer? Mas o filósofo pergunta, bem, o que é uma causa? O que significa algo ser uma causa? Que tipo de fenômeno causa alguma coisa? O que é uma relação causal? Filosofia é aquela disciplina que luta com os problemas que ainda estão confusos demais para qualquer ciência que se preze tentar resolver. Somos o depósito de lixo das ciências, se quiser. Parece-me que o filósofo é, na grande frase de Locke, um serviçal do resto da cultura e ciência humana. Nossa tarefa é entender o que acontece em diversas áreas, abstrair do conhecimento detalhado de seus participantes e tentar criar uma estrutura que faça sentido para um elenco muito maior de coisas que qualquer pesquisador ou participante isolado possa entender. Eu acho que o papel do filósofo político na sociedade contemporânea é, acima de tudo, tentar identificar ou extrair as suposições, as convenções, as suposições impensadas que formam nossa vida pública, nossos debates e nosso discernimento sobre negócios públicos, e então submeter essas suposições à reflexão crítica. Acho que se você examinar questões como aborto, eutanásia, guerra, direitos dos animais, verá que suscitam paixões muito fortes. As pessoas têm posições muito firmes, mas muitas vezes os argumentos não são tão bem ponderados. A meu ver, os filósofos podem perfeitamente adotar uma posição e defendê-la, mas sua função principal é esclarecer os argumentos. Às vezes penso que as pessoas podem me achar ingênua, porém acredito muito no poder da argumentação racional para melhorar a vida pública e individual. Acho que o melhor dos filósofos gregos é que eles não tomavam a filosofia como líquida e certa, mas precisavam convencer as pessoas do porquê de ela ser importante.
Acho que a filosofia, a partir de Sócrates, se ocupou de pensar cuidadosamente em como vivemos. Agora ela se preocupa com muitas outras coisas também. Platão já começava a ficar fascinado com a filosofia da matemática, que aparentemente lhe tomou 10 anos seguidos para aprender a nova geometria, que teve grande influência nas suas ideias, a teoria do conhecimento, metafísica e etc. Mas eu acho que, embora a filosofia não possa ser somente sobre como vivemos, não pode ser restringida a, digamos, a ética. Essa combinação de um interesse em como viver e outro em raciocinar a fundo sobre isso, reunindo essas duas coisas que parecem tão diferentes, o raciocínio profundo e o lugar do homem no universo, o significado disso, como viver, isso precisa fazer parte da filosofia. This has to remain part of philosophy. Como é um filósofo? É comum pensarmos em filósofos como pessoas introspectivas que mergulham cada vez mais fundo em seus próprios pensamentos. Mas talvez o exemplo mais famoso da filosofia na prática seja uma pessoa que adorava se relacionar com gente, o mestre de Platão, Sócrates. Sócrates vivia fazendo perguntas às pessoas, tentando descobrir se elas entendiam as coisas que se diziam capazes de entender. E era uma ideia bem revolucionária que aquilo, entre todas as coisas, pudesse ser filosofia. Tradicionalmente, a filosofia era tida como você ter uma visão, muitas vezes ambiciosa, metafísica do mundo e escrevê-la. Como Sócrates não escrevia nada, nós o conhecemos principalmente pelas anotações de seu aluno, Platão. Ele se intitula, na Apologia de Platão, um tipo de mosca, um inseto no corpo político. Ele andava por aí perguntando a qualquer um sobre diversos assuntos do cotidiano. Isso é filosofia? Deve ter parecido uma ideia bem incomum. Acho que é por isso que Sócrates permaneceu como uma figura sempre tão poderosa. Porque acho que, ao longo dos séculos, esta acabou sendo a percepção do que a filosofia é. Isso é o que há de tão forte nele. Acho que os melhores filósofos que conheço e certamente os melhores professores são aqueles parecidos com ele. Certamente muitos não gostariam de ser vistos assim, mas sabe, essa loquacidade, agressividade, o gosto de estar entre pessoas, discutir com elas, conversar com elas, isso é algo especial. Esse é o homem que tinha um conceito sobre em que consiste a vida humana, o que a faz valer a pena. Ele disse, para um ser humano, uma vida não examinada não vale ser vivida. E isso é o que ele fazia todos os dias que podia, onde podia fazê-lo, com quem pudesse fazê-lo. E certamente foi isso que lhe arranjou encrencas. Sócrates foi acusado de ateísmo, de sabotar a fé nos deuses tradicionais e de corromper a juventude de Atenas. Durante seu julgamento perante 500 jurados atenienses, Sócrates explicou como se envolvera em sua jornada. Alguns de vocês conhecem meu bom amigo Querofonte? Antes de morrer, ele foi a Delfos e perguntou ao oráculo quem era o homem mais sábio do mundo. O oráculo lhe respondeu que não havia homem mais sábio do que Sócrates. Quando eu soube disso, me perguntei, o que o Deus do oráculo pode querer dizer? Porque eu sabia que não era sábio. Devido ao seu respeito pelo oráculo, Sócrates saiu numa missão religiosa em busca de uma pessoa realmente sábia. Conversou com políticos, poetas, artesãos. Perguntou sobre piedade, amor e justiça. Descobriu que sua sabedoria, ironicamente, decorria de ele não ter qualquer pretensão a ela, ao passo que outros a tinham. E ele esvaziou essas pretensões com uma técnica que ficou conhecida como o método socrático.
A maioria das pessoas fica muito ansiosa para dizer o que pensa. Sócrates diz, muito bem, me diga o que você pensa. Então, o que Sócrates faz são perguntas para trazer à tona outras coisas que a pessoa pensa. E Sócrates tinha essa habilidade em comum de fazer o tipo de perguntas que trazem à tona coisas que a pessoa pensa, mas que conflitam com a afirmação anterior. No primeiro livro da República, de Platão, o personagem fanfarrão de Trasímaco defende vigorosamente que a justiça é qualquer coisa feita no interesse dos governantes. Sócrates se aprofunda nesse aspecto. Estamos de acordo que a justiça é um interesse de algum tipo, mas você vai além dizendo que é um dos mais fortes. Não tenho tanta certeza sobre o seu à parte e vou ter que pensar melhor. Prossiga. Primeiro diga, você acha justo os súditos obedecerem a seus governantes? Acho. Mas os governantes são infalíveis ou às vezes são capazes de errar. Para ser claro, eles são capazes de errar. Então, ao fazerem as leis, às vezes a fazem corretamente, em outras não? É verdade. Quando eles as fazem corretas, fazem de acordo com seus interesses. Quando erram, é contra os seus interesses. Admite isso? Sim. E as leis que eles fazem têm de ser obedecidas pelos seus súditos. É isso que você chama de justiça? Certamente. Então a justiça, pelo seu argumento, não é apenas obediência aos interesses dos mais fortes, porém o oposto. O que você está dizendo? Não admitimos que os governantes podem errar quanto ao seu interesse no que ordenam e que obedecê-los é justiça? Sim. Então você deve ter percebido que a justiça pode não ser no interesse dos mais fortes quando os governantes, sem querer, ordenam coisas a serem feitas contra si mesmos. Sim, mas... Aí temos essas perguntas e esse sujeito desengonçado que surge e, diante de seus interlocutores, expõe todos os valores pelos quais eles pautam suas vidas, como problemáticos, incoerentes, uma bagunça conceitual. Ele deve ter sido não só fisicamente feio, mas muito irritante. Por outro lado, com seu interesse permanente em descobrir quais seriam os valores corretos e sua capacidade de desestruturar os pretensiosos, imagino que também fosse uma pessoa bem cativante. Finalmente, boa parte dos atrativos de Sócrates decorria de sua recusa a ceder, mesmo para salvar a própria vida. E ele conclui sua defesa no julgamento. E se me disserem, Sócrates, vamos libertá-lo, mas somente se você parar de fazer suas perguntas? Vou responder, homens de Atenas, eu os amo e respeito. Mas preciso obedecer a Deus e não a vocês. E enquanto eu tiver forças e vida, nunca vou largar a filosofia. Porque meu objetivo é persuadi-los a todos, jovens e velhos, a não pensarem em suas vidas e propriedades, mas, antes de tudo, cuidarem do seu eu interior. Afirmo que a riqueza não os torna bons por dentro, mas que da bondade interior virá a riqueza e todos os outros benefícios à pessoa. Esta é a minha lição. E se ela corrompe a juventude, então acho que sou um corruptor. Falar diretamente das coisas que nos tornam bons e questionar a mim mesmo e aos outros é a melhor coisa que o homem pode fazer. Porque uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O júri votou 280 a 220 e condenou Sócrates. Depois, ele ficou preso sob segurança mínima. Seus amigos o incentivaram a fugir. Ele recusou por princípio. E quando chegou a hora, bebeu a cicuta que lhe deram e morreu. Bem,
Eu acho importante que exista algo como uma filosofia pública. Acho que o filósofo nos obriga a aprofundar o exame das questões. Acho que hoje, numa era em que forças tremendamente poderosas estão tentando transformar o raciocínio sobre questões públicas em brincadeira, em simples manipulação pela mídia, o exemplo de um outro tipo de pensamento, o pensamento sério, reflexivo, chegando até o ponto da metafísica, é extremamente importante. Acho que se tentarmos entender o valor da filosofia pelos valores que regem ou motivam outras áreas, que são práticas em suas motivações, vamos acabar perdendo o valor intrínseco do questionamento, da dúvida, de fazer perguntas e realmente querer as respostas, não aceitando respostas banais, padronizadas, tradicionais, culturalmente dadas como a verdade absoluta. Em física não se lê Newton. Em filosofia, bem, ela incorpora sua história. A filosofia é como esse objeto fixo de 4 dimensões. Na mente dos filósofos, Platão está vivo. O que você faz é ter, participar ou tentar participar de uma conversa onde há a fala de Platão, a resposta de Aristóteles, Augustin, Thomas, Descartes, Leibniz, Spinoza, Locke, Berkeley, Hume e Kant. E você está tentando encaixar a próxima parte da conversa. Saber argumentar, pensar e agir eticamente, definir conceitos. A filosofia é tudo isso e muito mais. Por isso mesmo, ela deve estar presente nos cursos do ensino médio, mais do que uma história da filosofia. Se um de seus princípios é a dúvida, eu quero saber agora como esse material pode ser transformado num projeto interdisciplinar. Vamos conferir? Nós vamos começar pela história. E não é pela história da filosofia não é, Fernando? Não é pela história da filosofia. Talvez um pouco pela história da educação. Porque uma das melhores ideias que veio ao grupo depois de assistir o vídeo é que a nossa escola, ela é muito ensina demais a responder. O professor é especialista em ensinar o aluno a responder algumas perguntas que ele já fez. Uma das coisas que nós pensamos é, vamos inverter um pouco. Vamos ensinar a perguntar? Vamos tentar conversar, professores, com nossos alunos, para que eles saibam fazer boas perguntas, para que eles se movam em direção à curiosidade, para que eles tenham dúvidas, para que eles encasquetem com alguma coisa e pensem muito seriamente sobre isso, sobre o que é ter dúvidas. Para que a gente precisa dessas dúvidas para satisfazer a nossa curiosidade, como atiçar a nossa curiosidade? Muito do nosso projeto de hoje vai nesse sentido. Vamos trabalhar com os alunos um pouco sobre o que é perguntar. Como Sócrates, que perguntava sobre tudo. E nessas perguntas sobre tudo, ele se mete em enrascada. Na época da própria democracia ateniense, como a gente vê no filme, ele é perseguido por perguntar demais. E como as perguntas são um pouco a base da filosofia, no passo seguinte, acho que o Eduardo podia conversar um pouco sobre a maiútica. Você sabe que é uma coisa bastante interessante, antes de passar para o Eduardo,
o Einstein era considerado um mau aluno, entre outras coisas, porque ele perguntava demais, né? Os professores diziam assim, mas sai daqui, rapaz, você pergunta muito. Quem pergunta deixa os outros bastante constrangidos, é isso, Edu? Deixa, né, e faz pergunta difícil, mas toda a filosofia nasce das perguntas difíceis, propriamente. E a nossa intenção é começar mesmo a instigar os alunos a cada vez mais perguntar, né? Para quem a gente vendo o documentário, tem uma passagem que é uma dramatização do Sócrates dialogando com Trasímaco, né? Veja, o Sócrates era capaz só de perguntas conseguir extrair do outro alguma coisa que ele ainda não tinha pensado, né? Então, acho que o começo para toda a filosofia é perguntar um pouco pelo sentido daquilo que a gente está dizendo, pelo sentido das palavras que a gente costuma usar, né? E tem palavras que de tão usuais, que a gente está acostumado a falar, que a gente diz e se confunde, né? Eu costumo, com os meus alunos, a começar a trabalhar, por exemplo, perguntando para eles o que é natural, o que é comum, né? O que é normal. Porque são 3 palavras que a gente costuma usar mais ou menos no mesmo sentido, né? A gente diz que é natural almoçar ao meio-dia, por exemplo, né? Como é comum almoçar ao meio-dia. E conforme a gente vai separando essas coisas, ou seja, natural só se refere à natureza. Bem, já não é mais natural almoçar ao meio-dia, né? Natural almoçar, comer quando se tem fome, né? Comum, bem, comum tem a ver com o quê? É comum homens andarem de saia? Não, aqui, nesta comunidade. Mas em outra comunidade, por exemplo, na Escócia, é comum, né? E o normal, o que é o normal? Tem a ver com a norma, né? Tem a ver com alguma regra. E veja, isso para os alunos, você pode trabalhar com exemplos assim, é natural os alunos conversarem durante a aula? Ou é comum? Mas, ainda que seja comum, não pode ser normal, enquanto o professor, estiver falando. E eles passam a pensar um pouco mais assim, que palavra é que eu devo usar? Né? Já é um bom começo, um bom exercício de filosofia esse. É verdade. E antes que os escoceses fiquem ofendidos, né? Quando a gente está falando de saia, aqui nós estamos falando o popular kilt, né? Que é uma roupa tradicional, né? E que não significa que os homens estão simplesmente aderindo às saias. Apesar de que isso faz parte da moda, né? Recentemente, alguns homens estavam mesmo se vestindo com saias, mesmo por aqui, né? O que também não muda absolutamente nada, né? Muda sim esse próprio conceito de normalidade. O que é normal e o que não é normal. Aliás, normal é perpendicular também à superfície, né? Quer dizer, isso já traz aqui uma interdisciplinaridade forçadíssima, na verdade, por causa dessa brincadeira com a matemática. Mas é certo que a matemática está bem presente também nesse problema, né? Nessa questão. Então, Valmir, você sabe que essa ideia que o Eduardo está trazendo das perguntas difíceis, né? A matemática tem muita pergunta difícil e que muitas vezes, assim, no trabalho ali de sala de aula de algum tema, a gente até acaba não percebendo toda a dificuldade, a engenhosidade que pode estar por trás de um determinado conceito, né? A ideia do infinito, por exemplo, é uma ideia fabulosa para se trazer para a sala de aula e discutir com uma profundidade um pouquinho maior, né? Então, por exemplo, uma situação clássica de matéria, de conteúdo de aula, que é a de discutir os racionais, os números racionais e suas representações decimais, né? Então, o professor normalmente faz a passagem das dízimas periódicas para as razões, né? Para as frações. Essa passagem, ela é feita igualando uma dízima periódica a x, multiplicando por 10 dos dois lados da igualdade e subtraindo membro a membro, o que faz com que desapareça o período, né? Os números que se repetem depois da vírgula. Mas para desaparecer esse período, você tem que assumir, por exemplo, que dados dois conjuntos infinitos, mas um tendo um elemento a menos que o outro, os dois conjuntos continuam com infinitos elementos. Porque essas casas depois da vírgula, quando você multiplicou por 10, você tirou uma casa da vírgula. Você está subtraindo, então, dois conjuntos com infinitos elementos, mas um deles com um elemento a menos. Ideias como essa sobre o infinito
podem ser muito exploradas dentro da sala de aula. Essa questão de fazer perguntas é fundamental, é essencial. E eu acho que todo o trabalho está sendo feito nessa direção. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar outras perguntas importantes que são feitas aqui em História, em Filosofia e em Matemática. Mas como que eles chegaram a esse trabalho? Vamos conferir? É natural que a gente almoce meio-dia? Ou é comum? Ou é normal? Aquelas brincadeiras que a gente faz da foto, sabe? De tirar uma foto assim com o cara lá atrás para dar a impressão que ele está na palma da sua mão. Quer dizer, isso é verdade ou é mentira? Então, o que é infinito? É possível operar com o infinito, né? O infinito também é assim. É uma coisa que você usa. É uma palavra que está presente. Não é? Eu falo assim, como é o tempo? Vamos para a geografia para definir espaço. Para a geografia e para a física. Posso falar de infinito no sentido matemático, né? Ou infinito como simplesmente aquilo que não tem fim. Colocar problema onde o cara não viu. Instaurar dúvida para ele poder perguntar. Mudar o olhar. Né? Ver aquilo de um olhar diferente. Né? Que é a ideia lá do Matisse de olhar as coisas com olhar de criança, como se estivesse vendo pela primeira vez. A discussão que você trouxe também de neurociência, eu acho que também é interessante. Eu acho que depois a gente precisa fechar, né? Porque a gente está abrindo isso aqui para o mundo, hein? Nossa, foi até para neurolinguística, para outras áreas de conhecimento e tudo mais. Realmente abriu muito, né? Quantas perguntas que a gente pode fazer. Perguntas difíceis e aquelas que todo mundo acha que são fáceis, né? Perguntas que são ridículas, né? de responder. O que é infinito? O que é o tempo? O que é a matéria? E é claro que esse também é um material presente, muito presente nas aulas de história, né, Fernando? Sem dúvida, e é sempre uma preocupação interessante do historiador em tentar definir melhor o que é esse tempo que o historiador trabalha. Não é um tempo qualquer. O tempo que o historiador privilegia é o tempo cronológico. Né? E vamos pensar que esse tempo cronológico é uma grande abstração. Não é? Por quê? Não é um tempo que a gente vivencia no dia a dia. O tempo cronológico, essa ideia de que o tempo vai sempre para frente, não é uma ideia que nós vivenciamos. A ideia de tempo que a gente vive no dia a dia é o tempo cíclico. A gente almoça todo dia tem 7 horas da manhã, todo dia tem meio-dia, todo dia a gente faz uma série de coisas. Então, repete-se muito mais do que dá a impressão de um vai para frente sempre. Então, pensar um pouco essa pergunta do tempo é muito interessante para a história. Por exemplo, a questão da duração, ou a percepção que a gente tem do tempo. 1 hora namorando passa do mesmo jeito do que 1 hora estudando física? Não passa. Ou estudando história, seja lá o que for. 1 hora namorando é muito mais legal. Ou jogando a bola agora, para os outros, né? Nessa questão da percepção do tempo, a gente tem que prestar atenção em umas outras coisas também. Se a gente percebe o tempo de maneiras diversas, outras percepções nossas, que vêm dos nossos sentidos, também são percepções que a gente tem que tomar atenção. Os nossos sentidos requerem que a gente esteja atentos a eles, porque eles podem ser enganados. A gente tem um dispositivo aqui, uma brincadeira de professor de física, que ele produz uma imagem que os professores de física chamam de imagem real. Só que essa imagem, ela não tem nada de real. Olha lá, para nós ela é apenas uma imagem sem substância, mas que os físicos chamam de imagem real. O que coloca a gente de novo nessa questão das palavras, da dificuldade de usar as palavras e da necessidade de perguntar por que é que o físico chama isso de imagem real. Ele tem uma justificativa. Sim. Assim como para nós isso não passa de ilusão, como é a ilusão da monga. Tá certo. Bom, hoje se falou bastante de almoço aqui, todo mundo fala da hora do almoço, o almoço voltou várias vezes. Esse povo tem fome mesmo de respostas ou de perguntas. E essa é também uma matéria, uma substância real ou virtual presente na filosofia. E em Platão esse vídeo mostra claramente, né, Edu, essa questão. Ele começa logo colocando em cena, literalmente, né, a alegoria da caverna, o mito da caverna. Bem, a questão central da filosofia, mas se coloca para qualquer outra disciplina, que é isso que a gente está chamando de real. Afinal de contas, o que é a realidade? Né? Quais são os critérios que a gente adota para dizer que alguma coisa é real ou não? Né? Isso vale para
para a história, né? Será que esse relato é verdadeiro ou não, né? E, enfim, na alegoria, no mito da caverna, o que tem bem, a gente precisa colocar em dúvida as nossas percepções, os nossos sentidos. E essa é uma questão importante para a filosofia, que ela vai até a modernidade e segue em diante, né? No vídeo se faz várias vezes referência ao Descartes, né? Lembrar que lá para o Descartes, ele começa a colocar tudo em dúvida, se perguntar sobre a realidade de tudo, né? Qual é a diferença do nosso sonho e do período que a gente está acordado? A gente percebe isso, porque quando a gente sonha, a gente acha que está no real, tanto é que a gente se assusta, gosta e etc. Até ele derrubar tudo que ele acha que tem dúvida e ficar com uma única certeza, que é ele que está duvidando, é ele que está se perguntando. E, portanto, penso, logo existo, né? A primeira certeza que ele tem é que é ele que pergunta, né? Uma coisa fundamental. Então, a gente sempre parte da pergunta para, inclusive, se reportar em relação à própria realidade. Sim. O que é isso? Como é que eu posso julgá-la? E, aliás, essa pergunta nos leva, ela parte também de alguns conceitos prévios, culturais, sociais, compartilhados. Ela parte muito dessa questão da intuição. Como que a gente olha para o mundo, né, Zé? Sem dúvida. O ato de perguntar, inicialmente você faz uma pergunta conduzida pela tua intuição. Só que na matemática, a gente tem muitos exemplos que apenas ficar com a intuição não te conduz a uma resposta correta sobre um determinado problema, né? Temos vários exemplos, só para citar um exemplo, né? Que até é de importância histórica, estudado pelos gregos na antiguidade. Quantos números primos existem? A primeira resposta natural é infinitos. Temos infinitos naturais, os primos são um subconjunto dos naturais, também temos infinitos primos. Só que se a gente observar entre 1 e 1000, entre 1000 e 2000, entre 2000 e 3000, o número de números primos vai diminuindo. Opa, minha intuição foi abalada, né? Bom, mas a gente consegue demonstrar que são infinitos mesmo. Mas se apoiar só na intuição é um método perigoso, né? A matemática ela trabalha muito com a lógica dedutiva também, que é um caminho para você fazer demonstrações e, inclusive, a demonstração por redução ao absurdo, que é um método muito usado desde a Grécia Antiga para se fazer demonstrações matemáticas, é o caminho que Euclides fez para demonstrar que existem infinitos números primos. E que está na ficha, Valmir. A gente trabalhou e mostrou na ficha isso também. Tá certo. Aliás, existiriam infinitas perguntas que poderíamos fazer. Infinitos professores, dependendo da ordem de infinito aqui, poderiam participar desse projeto. Que outros professores fariam perguntas, sugestões, poderiam estar conosco aqui à mesa produzindo esse trabalho interdisciplinar? Vamos ver. Olha, eu sugiro que a sociologia proponha uma discussão sobre o lugar da filosofia na nossa sociedade atual, ou seja, quem são as pessoas, quem são os profissionais que têm o privilégio de refletir sobre a origem das coisas, sobre o nosso lugar no mundo, sobre o nosso futuro, considerando que essa reflexão é muitas vezes considerada como improdutiva num mundo que gira em torno das quantidades, dos produtos palpáveis, e não conseguindo, por exemplo, ver que a reflexão, o pensamento pode se tornar um produto extremamente precioso para a nossa vida atual. Primeiro, fundamental que a filosofia ela faz parte do exercício crítico para qualquer área do conhecimento. Eu trabalharia preconceito, diálogo, real e imaginário, né? E trabalharia também as cavernas de cada um, a realidade, a diferença, e às vezes a gente transforma essas cavernas em prisões. Que prisões de que a gente está falando, né? As prisões da beleza, do consumo, Big Brothers, né? E no vídeo também fala que o Sócrates gostava muito dessa relação, então daria para fazer também aí um trabalho, um grande debate, né, com os alunos, falando sobre essas cavernas. E eu vou ficar aqui com uma relação kantiana de sensibilidade, entendimento, que fica assim: a psicologia sem a filosofia é cega, e a filosofia sem a psicologia é vazia. Acho tão legal ver como os professores
de áreas diferentes, de disciplinas diferentes, conseguem conversar entre si, trazer contribuições, nesse caso 2 boas contribuições, uma de sociologia e uma de psicologia, né, Fernando? Inclusive as 2 contribuições das professoras levam a gente a pensar já o trabalho que a gente quer propor, que é que cada uma das disciplinas envolvidas nessa nossa brincadeira de perguntar, né, o professor elabore uma pergunta que ele acha dessas excitantes, dessas perguntas que valham a pena ser respondidas na sua disciplina, para que os alunos possam também eles elaborarem alguma pergunta que eles acham interessantes e difíceis de buscar. Não precisa ser uma pergunta de uma disciplina, mas tem que ser uma pergunta que atice a curiosidade deles mesmos, alunos. Uma das professoras falou em imaginário e em real. E eu fiz uma brincadeira aqui com esse dispositivo, só para mostrar para vocês que essa é uma imagem criada por um jogo de espelhos. Não é? E neste jogo de espelhos é que a gente cria uma ilusão de uma imagem aqui em cima, que vocês chamam de real, porque ela está fora do espelho. Voltando para o nosso trabalho, assim, a gente pode usar outras questões para gerar as perguntas dos alunos e pensar em organizar o trabalho dos alunos primeiro em grupo, para que eles elaborem uma pergunta, para que eles se enriqueçam do que cada um deles saibam, para num segundo momento, cada um individualmente realize um registro escrito, preferencialmente escrito, né, tentando uma resposta. E num trabalho final, para que essas respostas sejam socializadas por todos que participaram da nossa atividade. É mais ou menos isso. Em filosofia, por exemplo, como é que seria uma possível... Claro que os grupos de alunos vão pensar suas perguntas, mas que pergunta, por exemplo, seria interessante? Eu acho que seria interessante direcionar, direcionar o enfoque da questão sobre os nossos critérios para julgar o que é real, o que é realidade. Veja, isso parece na matemática, bem, só a intuição não basta. Então, que outro critério eu tenho para julgar isso? Só o documento histórico não basta. Só a visão da paisagem não basta para a geografia e por aí vai. Para que os alunos possam pensar um pouco mais. Afinal, eles estão aprendendo. Vale como critério de verdade, por exemplo, a palavra do professor? Essa é a última verdade? Ou dá para ainda perguntar sobre ela? E é um pouco essa a questão da sociologia, Qual o lugar da filosofia? É dessa pergunta sobre o fundamento, mas afinal de contas, o que é isso mesmo? Eu tenho a impressão também de que não é qualquer pergunta, porque a gente pode orientar os alunos a fazer uma pergunta e pode sair qualquer coisa. Não, mas veja, todas as nossas perguntas, elas tendem a mover assim para um grande susto. Falei, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? E agora, como é que faz? Como é que assim o infinito, Pois é, E nessa ideia, Eduardo, nessa ideia dos infinitos primos, se o professor problematizar, quer dizer, a primeira impressão do aluno é a de que existem infinitos primos. Mostrar uma tabelinha com a quantidade de primos em intervalo de 1000 em 1000 números, já vai puxar o chão desse aluno, ele vai se questionar, será que são infinitos primos? Mas tem que dar um susto, Um susto forte, E aí o susto maior vem com a demonstração depois, Tá certo. Bom, vamos fazer só um resumo rápido. A questão de hoje é fazer perguntas. Nós estamos acostumados a dar respostas, mas precisamos aprender a fazer perguntas dentro da escola. Isso vai ser feito em cada uma das disciplinas, desde a questão da maiêutica na filosofia, até a história, pensando as várias versões e os vários olhares da matemática para questões como infinito, as dízimas, e aí vai por várias outras questões. A dinâmica, passa o vídeo, exibe o documentário, discute algumas questões em filosofia do mito da caverna, das perguntas, da maiêutica e do Descartes, de preferência, e em seguida faz um trabalho dividindo os alunos em grupos de 5, 6 alunos, eles vão discutir entre si, criar perguntas e depois cada um vai responder individualmente e em seguida os grupos vão socializar essas respostas. E eu acho que esse é um excelente trabalho que pode ser feito a partir desse vídeo. Muito obrigado pela presença de vocês. Maravilhoso o programa de hoje, não é, pessoal? Tenho certeza que muita gente vai propor um trabalho parecido com esse que foi criado pelos nossos colegas. Vale também, ou principalmente, sair da caverna e ousar mesmo. O programa vai terminando e eu deixo um abraço a todos vocês e os convido para o próximo Sala de Professor da nossa TV Escola, o canal da educação.
Tchau, tchau, pessoal.